Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Misericordioso Deus, de quem procede a graça de teus servos e servas te servirem bem e louvavelmente. Permite que te sirvamos com tanta fidelidade nesta vida, defendendo as pessoas oprimidas e desprezadas, e trazendo-lhes palavras e gestos de aceitação e conforto, que alcancemos finalmente as tuas promessas celestiais. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra do Senhor está em Lucas capítulo 19, iniciando pelo verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha, redentor meu. Hoje estamos diante de um texto do Evangelho que é por demais conhecida, especialmente depois que se tornou em música. E assim, esse é sempre um novo desafio, ou seja, buscarmos um novo olhar
para que esse novo olhar possa nos apontar novos horizontes de caminho e serviço, especialmente para alcançar a todas as pessoas que de alguma forma necessitam de um encontro e por vezes um reencontro consigo mesma, com seu próximo e com Deus. Certamente esses dias têm sido um tempo para pensarmos o valor da fé. Eu digo isso especialmente fazendo uma distinção entre fé e religião, ou tão somente ritos religiosos, que para muitos têm sido espaço de domínio e de controle. Diferentemente, a fé se emoldura na prática da verdade e da justiça que transforma e nos traz para o caminho quando nos sentimos distantes ou por vezes sem direção. O Evangelho de Lucas nos leva a perceber como o exercício da fé consolida-se na relação de luta pela justiça e pela dignidade da outra pessoa. De modo muito especial, daquelas pessoas que mais sofrem em nossa sociedade. Nesse contexto do Evangelho de hoje, será importante perceber como a temática do caminho tem sido recorrente, especialmente no Evangelho de Lucas. E é no caminho que os diferentes se encontram. E esse olhar para o caminho dá-se tanto na perspectiva de movimento como de oportunidade. O movimento de Jesus é oportunidade de encontro. O caminho também é um espaço plural. Nele, os diferentes se encontram. O caminho é lugar de encontro, de desencontro, mas também e sobretudo de superação das diferenças. Em nosso texto de hoje, Jesus está no caminho, entrando em Jericó, e no caminho Jesus encontra Zaqueu. Esse, por sua vez, é uma pessoa considerada impura, porque era o chefe e cobrador de impostos. E Zaqueu sobe, busca uma condição melhor para ver Jesus. E na busca do olhar que se dá o encontro. Porque Jesus viu Zaqueu. Jesus viu Zaqueu e pediu para ele descer. Foi Jesus que deu e teve a iniciativa do encontro com Zaqueu. E no caminho as diversidades são superadas. E Jesus vê Zaqueu, aquele que é impuro, que é visto como um pecador. O olhar de Jesus ao encontrar o impuro no caminho gera mudança. Jesus se convida para estar na casa de Zaqueu. E aí os valores são confrontados e transformados. O que nos aponta para uma realidade de que tradição não é algo estático, mas é algo dinâmico, que se constrói, que se renova. E Jesus mostra mais uma vez o confronto na contracultura da tradição, dando dinâmica a esta tradição. Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. E nos deparamos com um encontro de diferentes. No espaço plural, e isso registra e traz e resgata a dignidade. E não por último, é importante dizer que Zaqueu declara em ação concreta sua transformação. Vai dar às pessoas empobrecidas metade de seus bens. E se em alguma situação sentiu defraudado, ele vai
devolver 4 vezes mais. Gesto concreto de salvação, disse Jesus. O encontro de diferentes no espaço plural que gera e resgata a dignidade. Esse tempo de eleição, e ainda muito no momento desse segundo turno, quando ficamos e nos deparamos diante de 2 projetos políticos para a sociedade e para o fortalecimento da democracia, o caminho segue sendo espaço plural. Mas cada qual que está no caminho precisa se posicionar e decidir. A decisão de cada pessoa está carregada de muita responsabilidade e certamente traz consigo as consequências da escolha. O certo é que precisamos decidir. E eu tenho dito e repetido, não podemos julgar e nem condenar ninguém pela sua decisão. Contudo, não posso deixar de dizer, sem nenhuma dificuldade, que espero que possamos decidir pelo amor, porque o ódio é muito pesado para carregarmos em nossos ombros. Devo dizer que precisamos olhar para além do nosso entorno e pensar no contexto mais amplo, pensando na realidade de vida de mais de 30 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Pensar na quantidade de pessoas desempregadas, pensar em situações de que apontem para a justiça e a equidade. E tudo isso se envolve no encontro plural que se dá no caminho, que nos desafia a viver uma solidariedade empática. Meus irmãos e minhas irmãs, que juntas possamos continuar no caminho como uma igreja que vai em esperança solidária, porque caminhar é preciso e caminharemos unidas. Nossos pés e nossos braços sustentarão nossos passos, porque é uma igreja que vai e caminha em esperança solidária. Amém. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só viam barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Caminhar é preciso, caminharemos unidos, e o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartiremos as dores e os sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminhar
voz no deserto fará brotar novas fontes e a nova vida na terra será antevista das festas. É Deus que está entre nós em esperança solidária. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.